Boa noite, gente. Boa noite. Vamos entrando. Boa noite. Vamos entrando, vamos aguardando. Na nossa live de hoje, nós vamos responder algumas questões que ficaram sem resposta na segunda-feira, não deu tempo. Então, nós vamos iniciar com algumas questões e depois nós vamos falar no tema do nosso encontro. Boa noite. Vamos entrando. Vamos aguardando uns minutinhos, aguardando o nosso convidado. Como eu estava dizendo para vocês, nós vamos iniciar respondendo as questões que ficaram da nossa última live na segunda-feira. Temos algumas questões que as pessoas nos enviaram e não deu tempo da gente responder. E aí a gente vai falar do nosso tema de hoje, que é como viver um relacionamento próspero, né? Nosso convidado já está chegando. Boa noite. Oi, Adriana. Oi, Lívia. Oi, Cláudia. Tudo bem com vocês? Muito obrigada pela presença. Vamos entrando. Olá. Boa noite! Tudo bem aí? Boa noite, pessoal. Boa noite, Ana. Gratidão pelo convite. Tudo bem? Tudo bem, tudo Então tá ótimo. bom. Vamos lá. Falar de relacionamento é sempre uma coisa muito expansiva, né? Muito gostosa, né? E dá o que falar. Eu estava falando para eles que na segunda-feira não deu tempo da gente responder algumas questões, ficaram algumas questões. Então a gente vai responder aí rapidinho o que ficou e a gente já vai começar com o nosso assunto. Como desenvolver um relacionamento próspero. Sim, maravilhoso. Maravilhoso! Os aviõezinhos aqui. Vamos mandando aviãozinhos, mandando coração. Isso, muitos aviõezinhos. Isso. Então, para quem não me conhece, eu acho que todo mundo me conhece, né? Mas para quem não me conhece, meu nome é Ana Cássia e nós estamos aqui com o Marcelo e com a Luciane, que vão se apresentar. Boa noite, gente. Então, se apresentem. Boa noite. Mais uma vez, gratidão, Ana, pelo convite. O nosso papo acabou em uma horinha na segunda, mas tenho muito que falar ainda sobre prosperidade, abundância e relacionamentos. Eu sou Luciane Del Áquila, eu sou facilitadora de consciência e mentora de relacionamentos, junto com Marcelo. Sou Marcelo Vidal, também facilitador de consciência e mentor de relacionamentos. Quando a gente fala de relacionamento, quando a gente fala de mentoria de relacionamento, as pessoas já pensam que é apenas relacionamento afetivo, relacionamento a dois, mas o que mais tem acontecido para a gente são de pessoas solteiras, que querem ter, no mínimo, um relacionamento. Elas querem primeiro ter um relacionamento com alguém, mas o que a gente mais fala é que se a pessoa não tiver um relacionamento consciente com ela mesma, se ela não se sentir plena ou próspera, ela não atrairá pessoas próximas, ela vai continuar atraindo pessoas pela metade, se ela continuar se achando pela metade. Então, o grande lance da mentoria de relacionamentos é misturar algumas questões até de PNL com ferramentas energéticas para empoderar as pessoas.
É isso. Exatamente. A gente falou muito na segunda-feira a questão da frequência, né? Quem eu sou vai sintonizar com determinadas frequências. Então, muitas pessoas às vezes comentam, a gente vai ter aí a oportunidade de falar sobre isso, mas por que eu só me relaciono com pessoas difíceis, ou com pessoas ruins, ou com pessoas que não querem nada sério? Enfim, a gente vai responder um pouquinho dessas questões, mas eu queria que a gente começasse com aquelas questõezinhas que ficaram, que a gente não conseguiu responder na segunda-feira. Vamos sim. A Luciane anotou? Vamos Sim. tentar responder isso? Vamos lá. Então, a gente tem aqui uma primeira perguntinha que mandaram, acho que aí depois da live, não é? De que adianta eu ter consciência se o outro não tem? Falei que agora começa o chicotinho da consciência. No chicotinho da consciência, de que adianta eu ter consciência se o outro não tem? Me lembra um post que alguém de vez em quando coloca assim: a gente precisa fazer terapia para aguentar quem não tem terapia, né? Pois é. Sim. Na verdade, é assim, quando a gente fala, né, de que adianta eu ter a consciência se o outro não tem, primeiro aí tem uma conclusão em forma de pergunta, né? Então eu estou dizendo que eu tenho e que o outro não tem, é uma afirmação. Exatamente. É uma inferência, um julgamento, né? É um julgamento. A gente falou na segunda-feira sobre o poder que uma pergunta faz. Mas tem que saber fazer a pergunta. Sim. Se a pergunta não essa pergunta é uma pergunta difícil, porque a gente não tem que olhar o outro, né? Eu acho que a gente precisa dar uma olhadinha em como está o nosso nível de consciência, porque a gente falou bastante na palavra julgamento na segunda-feira. Quer dizer, que julgamento é esse? Que eu acho que o outro não tem consciência. Pois é um programa, assim, parece uma afirmação, uma conclusão já, disfarçada de pergunta, e que implica uma superioridade e inferioridade, ou seja, uma exclusão ao invés de uma inclusão. Então, há um julgamento refinado nesta pergunta. Mas vamos pensar assim, eu né? sou mais do que o outro, né? Isso. Então, vamos pensar, eu não sei se a pessoa que fez a pergunta está aí, mas o que adianta, né? Eu poderia fazer essa pergunta, o que adianta eu jogar meu lixo, descartar no local correto, se todo mundo joga lixo na rua? Né? Então não vale de nada. O que adianta eu ser vegetariano se mesmo assim continuam desmatando para ter pastos e matando animais? Né? Então, é aquele momento onde a gente pode fazer a nossa parte. Né? Fazer a nossa parte, quando a gente faz a nossa parte, a gente passa a ser energia do convite para o outro. Né? Sem impor, sem querer, né, impor a mudança. Então, a gente passa a ser simplesmente a energia do convite. Se o meu mundo está mudando, né, e eu estou, né, na minha verdade, isso está sendo melhor para mim, né, e o outro está observando, então ele pode vir junto comigo caso ele escolha. É muito fácil a gente ver numa ferramenta que a gente usa bastante sobre leveza e peso. Esta pergunta, na própria pergunta, já é carregada de um certo peso. Então, não é verdadeiro nem para a pessoa que está fazendo, eu tenho certeza. Se ela começar a reconhecer que a expansão da consciência começa com ela, mas a dos outros não depende dela, porque a gente não pode entrar no espaço de convencimento, e sim no espaço de convite, como a Lu falou, tudo pode mudar. E se não mudar, não tem problema, não é procurar o errado de você, e muito menos no outro. A gente fala que a criança aprende com os exemplos, né? Às vezes os pais ensinam verbalmente a criança e a criança não aprende, porque ela aprende com os exemplos. Eu acho que todos nós temos essa capacidade de aprender com os exemplos, ao invés de aprender com julgamentos, né? Ao invés de copiar, modelar, né? Sim, como a gente falou na segunda-feira. Sim. Olha lá, tem uma pergunta que apareceu aqui agora.
Que inclusive Existe alma gêmea num relacionamento amoroso? Olha, Então, isso daí é anota que essa será a terceira pergunta. Tem mais duas aí que ficaram. eu vou te falar, essa daí tá na língua, assim, para falar, Não porque vai, ela. Não, pode falar as outras têm a prioridade que fizeram na segunda. Mas a gente vai te responder sim. Se existe alma gêmea num relacionamento Num amoroso. relacionamento amoroso. Isso, Calma aí, Rose. alma gêmea dá tanto que falar que virou um capítulo na mentoria. Porque Exatamente. a alma gêmea. A alma gêmea. É uma Fala, jornada. Oi? Oi? Fala para a Lu fazer a segunda pergunta. Peraí, deixa eu voltar aqui que eu estava anotando. Eu espero que a gente tenha respondido para a pessoa. Eu acho que mas eu acho que sim. A mudança começa internamente. Porque aí, quando você se autoconhece, né? Se você está se empoderando do seu autoconhecimento, daquilo que é verdadeiro para você, você passa a mostrar para o outro aquilo que está sendo verdade para ti. Então, a mudança, ela vem quando a gente muda, né? Não quando o outro muda, né? Então, o nosso ponto de vista cria a nossa realidade. Se eu estou achando sempre que o outro não está consciente tanto quanto eu, então o outro está sempre um degrau abaixo. E outra coisa, Ana, que isso pode servir para outras perguntas. Quando a pessoa está incomodada dela estar consciente e as outras não, será que ela está consciente mesmo? Ou isso é um pouquinho de inconsciência? Não, sempre tem um pouco de inconsciência, né? Eu fico nessa pergunta aí. A outra pergunta é se é possível que um no casal interfira na abundância dos dois. Opa, essa pergunta é muito boa. Possível que um do casal interfira na abundância do outro ou de ambos? Essa pergunta é boa demais, hein? A gente está partindo de um princípio, Ana, que a pessoa está falando de abundância, fartura de finanças, eu acho. Eu acho que é mais nisso. O que você percebe? Então, porque na hora a gente falou muito na segunda-feira a respeito do que era prosperidade, do que era riqueza, do que era abundância, né? Sim. E aí quando eu li essa pergunta, eu fiquei pensando assim, é possível. Lembra que a gente falou que eu sou uma soma das 5 pessoas mais presentes na minha vida, né? Então você tem uma das pessoas que ela tem aquele pensamento da escassez. E a outra até tenta um pensamento próspero. Mas eu fiquei pensando que, assim, às vezes difícil para a pessoa que está tentando ter aquele pensamento, não, as coisas fluem, e o outro está falando, não flui nada, você tem que fazer alguma coisa, porque na verdade dinheiro é poder. Eu fiquei pensando num casal assim, nesse esquema, não deve ser fácil. E não deve ser fácil, mas ao mesmo tempo deve ser muito fácil de achar. Casais assim. Não é? Exatamente. Então, fácil de achar. Uma pergunta, né? Eu acho que é um sim e um não, né? Porque se nós estamos falando de dinheiro, né, onde um está buscando essa prosperidade financeira, ele está batalhando e o outro não, por que não? Né? O que será? Será que meus pais? Será que é difícil? Conta pra gente aí embaixo. É complicado. Porque às vezes é assim, hoje a gente vive ainda numa sociedade patriarcal, mas que a história está mudando um pouco de figura quanto às finanças, né, de uma casa. Mas se eu suponho que, né, eu não sei como que é a vida dessa pessoa que fez essa pergunta, mas suponho que o marido ainda deva ser o provedor, né, já que estamos falando de casal. Qual é esse combinado? Né? Porque às vezes esse marido, ele é um provedor e a esposa, ela é uma dona de casa exatamente para que ele possa continuar sendo um provedor. Né? Porque você tem filhos, você tem toda a manutenção de uma casa, tem toda uma estrutura que você tem que manter, né? Às vezes, dependendo do cargo dessa pessoa, tem determinada roupa, né? Onde a mulher está proporcionando essa prosperidade também. Né? Então a gente não pode falar só que um afunda
se um tem, o outro não tem a fundo. Às vezes pode ser um combinado, isso, né? De um Com cuidar questões inconscientes, né? Então, mas tem que haver a comunicação. O maior problema que a gente recebe dos casais, principalmente, é a falta de comunicação. A gente não recebe deles, tá? A gente acaba descobrindo Sim. que é isso, porque nem eles percebem que falta sim. simplesmente uma comunicação. Porque se para mim tá Exatamente. tudo bem ficar em casa, ok. Mas se não, o que eu posso fazer então para ser uma contribuição também? Significa que a hora que, porventura, este homem fique desempregado, acabou o amor. Então, essa crença limitante de acabou o dinheiro, o amor acaba também, né? Que fica ainda, que a gente ouve muito. Essa é uma das crenças que chegam muito até nós, né? Então, tem uma certa influência à medida onde tem véus, né? Onde você tenta uma conversa, tenta uma mudança aí de paradigma na sua vida e mostrar para o outro, sendo a energia do convite, como nós falamos, e o outro não quer enxergar. E pode chegar um momento aonde tem um gato atrapalhando, doidinho para entrar aqui. Um gato querendo se relacionar, né? Então pode chegar um momento que eu olhe para tudo isso e fale, olha, essa pessoa já não quer mais caminhar junto para o mesmo objetivo, né? E eu sigo o meu caminho. Ou então eu olho para tudo isso e falo assim, o meu amor é tão paciente que eu escolho ficar ao lado para trazer ela um dia para o meu mundo. E não importe quanto tempo vai demorar. E a gente pode... Porque também cai na primeira questão, né? Eu estou julgando que o outro não está na mesma página que eu, mas às vezes o outro está na mesma página, com uma forma diferente. Eu também tenho dificuldades, porque a gente costuma falar, vamos conversar, vamos fazer as perguntas, que a gente tem insistido nisso, né? Vamos fazer as perguntas. O que eu posso adicionar, a Lu já falou praticamente tudo dessa questão e falou muito bem, mas o que eu posso adicionar é que quando existe esse desequilíbrio, é um desequilíbrio, em primeiro lugar, até energético, porque às vezes até a pessoa está querendo trazer ela para o mundo dela, que você falou do conflito no começo, Ana, e aí a pessoa quer ajudar. Ela quer entrar nessa questão de ajudar. Eu queria ajudar o meu marido, por exemplo, eu queria ajudar a minha esposa. E se não precisasse ajudar? E se a melhor coisa na sua vida não fosse ajudar, e sim contribuir para que a pessoa se sinta alguém? Porque quando a gente quer ajudar, a outra pessoa se sente também inferior. Eu sei mais do que você. O programa de ajuda é um programa de, às vezes, não é generalizando, mas na maioria das vezes é um aprisionamento e pode ter até um abuso aí. Por trás. E isso daria uma live só para falar de ajuda e contribuição, seria uma live inteira, porque também dá pano para manga. Mas e se você chegasse para essa pessoa que você está sentindo essa interferência por uma questão de desequilíbrio e não por uma questão de inferior e superior, é apenas um desequilíbrio, que a primeira linguagem é energia, e usasse a segunda linguagem, que seria a conversação, a comunicação, para empoderar essa pessoa a não se sentir inútil, a não se sentir desempoderada e mais enfraquecida do que já está. Eu vejo por esse prisma. Sim, tem muitas coisas envolvidas, a gente sabe, né? Na verdade, esse é um trabalho que quando chega para nós é um trabalho grande, a gente tem que separar uma cestinha com projeções, com negações, com históricos familiares, com histórias de família, né? A gente sabe que é complexo, mas eu acho que a gente conseguiu dar um pouquinho de elementos para as pessoas, para que elas questionem isso, para que elas conversem sobre isso. Né? É a melhor coisa. E tem uma terceira questão, antes da gente pegar o mesmo relacionamento. E tem só um comentário até que meio grande, que é da Dri. Gratidão, Dri. Muita gratidão. Sim, foi difícil. Meu pai era o provedor e minha mãe a dona de casa. Aprendi que isso era o certo e nunca me dei bem na vida. Trabalho.
casei e fiz a mesma coisa, só que me separei. Acontece muito esse programa de agendas ocultas que a gente escreve entre 2 e 7 anos, e a gente nem sabe onde coloca essas agendas energéticas, e a gente acaba mimetizando e copiando isso e repetindo o padrão, sendo que a gente acaba sendo o denominador comum. Mas que bom que você reconheceu, isso é maravilhoso. O primeiro passo, a gente falou na segunda-feira, que é reconhecer. Gratidão Contribuição. pela contribuição mesmo. Sim. Então vamos lá, a próxima pergunta é como a falta de prosperidade interfere nos relacionamentos? Então. Boa essa também, hein? O pessoal estava animado na segunda-feira, hein? A gente tem que... Não sei se todo mundo estava na segunda-feira, mas se não tiver, tá gravado lá, tanto no meu canal, no nosso canal, quanto no seu, né? O meu tá no Face, eu tô compartilhando, mas não tá no Insta, porque eu não posso compartilhar a live que foi feita no seu canal. Mas tá lá no seu canal. Academia Underline da Expansão. Academia Underline Expansão. A Lu vai escrever aí, né? Então, mas a gente, para responder essa pergunta, Ana, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho só, voltar um pouquinho do que a gente falou na segunda-feira sobre o que é prosperidade. A prosperidade não é movimento, a prosperidade não é um fluxo, não é uma força geradora, e a riqueza é uma força mais detentora. Então, a prosperidade não gera alegria, e o dinheiro não segue a alegria, que a gente fala numa classe, então tem tudo a ver. E a prosperidade também, além de gerar alegria, gera autoestima. Então, como a falta disso tudo pode interferir no relacionamento? A falta disso tudo que eu falei já interfere na sua existência. Não no relacionamento só. Não é à toa que cai no relacionamento também, né? A gente começou a falar da parte de abundância, prosperidade e riqueza, e acabou que, assim, não era a nossa intenção fazer essa live, era a sua intenção fazer aquela, mas as pessoas começaram a fazer perguntas a respeito de relacionamento. E aí a gente se viu no dia seguinte, tipo, nós vamos ter que falar de relacionamento, porque as pessoas estão fazendo uma relação direta entre a prosperidade e a riqueza e o relacionamento. Então isso abala muito a relação do casal. É motivo de muita separação. Sim, mas exatamente. E vamos seguir a energia, ótimo, que deu essa live, adorei, e que deu a segunda, maravilha. Mas se a gente não tem... e o que mais é possível? Se a gente não tem alegria, se a gente não tem a gratidão que a gente falou tanto, que é uma vibração altíssima, como que vai ter prosperidade? Sim, fé, esperança, projetos em comum, sonhos em comum, vamos sonhar junto, né? Sim. Casais sonham juntos. Aí é maravilhoso o tema do relacionamento de quinta dimensão ou de nova era, que são os relacionamentos que vão dominar, vamos dizer assim, este planeta daqui a um tempo, mas que já estão começando a acontecer. Isso é maravilhoso. Se você aí a gente cai na nossa live de hoje. Como tornar os relacionamentos prósperos, né? Ou como ter prosperidade nos relacionamentos. Como encontrar prosperidade nos relacionamentos. Eu acho que a gente tem que retomar algumas coisas que a gente falou, mas eu acho que a gente pode ajudar as pessoas a pensarem em alternativas, em caminhos, para que a gente consiga acrescentar na vida dessas pessoas, né? Isso, e a gente fez o ano passado, acho que foi em agosto ou setembro, um workshop nosso, via Zoom, chamado Os 10 Mandamentos para um Relacionamento Consciente. E tem totalmente a ver em como ter um relacionamento próspero. Um relacionamento próspero, ele é baseado não em distância. Na minha visão, um relacionamento próspero, ele não é baseado em relação. Porque relação é a distância entre dois objetos. Ele é baseado em comunhão. Verdade. A relação, ela cria distância. E essa distância, com o passar do tempo, ela fica confortável.
É uma distância que, ó, eu não vou mexer aqui, eu vou só até aqui, a outra pessoa fala também não vou mexer, eu vou só até aqui, porque senão... Então fica um negócio Deixa que eu deixo. fica uma guerra de nervos energética. E vamos empurrando com a barriga. E fica empurrando com a barriga. A coisa fica morna. Isso. Então, ao invés de ter uma relação próspera, que tal a gente ter, então, um relacionamento baseado em comunhão? Que aí é a prosperidade, né? Mas a gente não vai responder a moça da alma gêmea, não? Vamos responder a moça da alma gêmea. De continuar. Eu anotei aqui. Existe alma gêmea num relacionamento amoroso? Se eu falar que não, acho que eu morro, né? Não. Mas o que é alma gêmea? Vamos definir alma gêmea? Vamos. Existem almas gêmeas e existem almas afins, né? Isso. Muitas pessoas dizem que nós teríamos aqui no nosso planeta um desdobramento de nós próprios. Sim. Né? E que essas seriam almas gêmeas, como se fosse uma subdivisão de mim. Eu já ouvi essa definição. E que existem já ouvi a definição que existiria uma pessoa feita para mim. Então, em algum outro lugar, alguém falou: vão os dois, vocês se amarão. Então, viria uma alma gêmea, aquela alma destinada a você, né? Vocês têm alguma outra definição de alma gêmea? Por exemplo, eu acho que... Eu não me recordo se é no Theta Healing. Me corrijam depois se estiver errado. Que existem pelo menos 7 almas gêmeas, só que uma é dominante entre elas. Se já existe... Eu acho que é no Theta Healing mesmo. Que a gente, inclusive, tem que fazer um equilíbrio dessas almas gêmeas, né? Isso. É um dos trabalhos que a gente faz no Theta Healing. Isso. Mas eu imagino que a alma gêmea é bem o que vai de encontro a um relacionamento de nova era. É aquela alma que quando você já encontra, você já sabe que não é de agora, que já é de bastante tempo, que vocês estão num caminho congruente, um caminho igual, estão convergindo para um propósito parecido, sem perder as individualidades. Porque o amor não aprisiona. O amor liberta. E um amor de alma gêmea ele é baseado no amor incondicional. Não é aquele amor que... O amor não se vangloria. O amor é aquele que edifica. Então, se você encontra com essa edificação, ela vem com o tempo... Como é que eu poderia dizer? É uma coisa que não se transfere. O amor é aquilo que não se transfere. O resto você transfere em tudo. O amor você não transfere. O Jung fala em alteridade. São relações de alteridade. Onde você respeita aquela outra pessoa, assim, de uma forma... É uma relação igualitária. É uma relação onde um não se aproveita do outro, um não tira do outro... há um respeito, há um amor, mas há uma alteridade, porque a gente não sabe amar, né? Nós ainda temos um egoísmo muito grande na manifestação do amor. E orgulho, relações de alteridade são relações onde você já entendeu que o outro não é sua posse, o outro não está para te fazer feliz o tempo todo, o outro não é seu escravo, não é seu serviçal, não está lá para fazer o seu trabalho, né? Então, é uma relação de companheirismo que eu não sei nem se a gente entendeu muito bem, né? Viver em alteridade é muito difícil. Eu imagino que é baseado bastante em diálogo, muito em diálogo e bastante nas diferenças. Eu não creio que uma alma gêmea tem que ser a cópia. Na minha visão, ela não tem que ser a cópia, o meu xerox. Porque senão perderia, acho que até a graça, eu acho. Eu acho que é ter pontos de vistas divergentes para convergir num objetivo final melhor. E se isso é possível num relacionamento, eu imagino que isso é possível até fora de um relacionamento. Não há necessidade de você estar casado com uma alma que você pode dizer gêmea.
Isso pode estar dentro de uma casa, ser o seu irmão. Uma sociedade. Exato. Também. Eu imagino que pode se estender não só no relacionamento afetivo. Eu espero a gente ter respondido, né? E eu ainda acrescentaria que a questão da alma gêmea é uma questão onde, quando há este encontro, não é só para os dois. Era para trazer algo mais para os outros. Para a coletividade. Né? Para a coletividade. Para a coletividade. Inconsciente coletivo. Exatamente. E não só a questão de, ele é o amor da minha vida, eu sou o amor da vida dele, então, portanto, a gente se fecha nesse nosso mundo. Né? Eu falo que quando a gente encontra uma alma que, nesta realidade, a gente diz que é uma alma gêmea, são almas líderes. Né? Não existe um líder e um seguidor, como você falou, que o Jung fala que tem essa alternância aí também, né? Então, são dois líderes que estão juntos para convergir, como o Marcelo falou, em algo em prol do coletivo também. Para o bem maior. Né? É para um bem maior. Não é mais somente para o reino do eu, como nós falamos na outra live. Então, eu acredito que sim, exista a alma gêmea num relacionamento amoroso também. O problema é essa definição, que cada um define a alma gêmea de uma forma. Né? Então, se a alma gêmea para mim é aquele igualzinho, eu acho que eu matava Marcelo se ele fosse igual a mim. Né? Porque né, um tem um jeito, o outro tem outro. Você imagina se pegasse dois que são mais impulsivos, que são de resolver mais e de buscar. Não, um tem que parar e falar assim, peraí, precisa ir para este caminho mesmo? Será que esse é o caminho, né, mais tranquilo? Ou ele é o caminho mais difícil, mas para ter um benefício maior depois? Né? Agora você imagina dois impulsivos aí, né? Então, não sei se... Tem uma questão na mitologia... Tem uma questão na mitologia, né, que a gente vê muito, então aparecem os pares, né? Então, por exemplo, Shiva e Parvati, né? Que é um símbolo do yoga, um símbolo hindu, né? Então, a gente fica atrás de mitos a respeito de almas gêmeas, porque, vamos dizer assim, quais são as nossas almas gêmeas hoje, socialmente falando? Então, a gente pega artistas casados e a gente coloca esse relacionamento como sendo o relacionamento ideal. Aí um dia eles estão casados, no dia seguinte eles às vezes se pegam na porrada, daí a gente fica frustrado, porque aquele casal era tão bonitinho, né? Eu coloquei todas as minhas projeções, afinal, naquele casal, e o casal se pegou, se bateu, já se separou. Quer dizer, eu tenho um artigo que eu escrevi que eu falo assim, gente, relacionamento, vamos tirar um pouco desses mitos, vamos tirar um pouco dessa fantasia, a respeito de que o casal é tranquilo, que eles se complementam, porque eu acho que a gente ainda não conhece o que se relacionar dessa forma. A gente tem a mitologia para mostrar para a gente, mas são papéis que a gente compra dos nossos pais, dos artistas. Essa visão, ela é bem romântica, né? Do período romântico. E, às vezes, ela nos atrapalha um pouco hoje. Sim. Seria muito bom se a gente tivesse uma visão pós-romântica, de que o casal tem problemas domésticos, ele tem afazeres domésticos também, que a gente nunca vê em filme, que a gente nunca vê quase em novela, e é sempre... E viveram felizes para sempre depois de tudo aquilo, só que a gente nunca sabe o que é o para sempre. A gente nunca viu. A gente nunca olha. E nem felizes. Sim. E nem felizes, a gente sabe muito bem o que eles estão falando, né? Exato. Então, nas nossas mentorias, por nós sermos diferentes, a gente às vezes dá junto e às vezes dá separado, e tem gente que se identifica mais com o jeito de um, tem gente que se identifica mais com o chicote do outro, e assim vai, para ver se a gente empodera. Porque isso é alma afim, quando a gente tem um pouco de afinidade. Eu acho isso muito interessante, ter vários pontos de vista dentro do mesmo tema. É isso que a gente traz bastante na mentoria, até da parte energética, inclusive. O que mais que a gente pode falar? Eu fiquei pensando que, olha só, no nosso encontro passado, a gente estava falando de desconstrução, né? Eu preciso desconstruir
o conceito de que riqueza é prosperidade, de que prosperidade é riqueza. Lembra que a gente estava falando sobre isso? Sim, Então, sim. quer dizer, a gente pega um pacote pronto e esse pacote a gente define como o pacote da felicidade. O pacote da felicidade incluía viagem, incluía passeios, carro, uma casa bonita, né? Será que no relacionamento a gente vai ver a mesma coisa? Isso quer dizer, a gente pode chamar isso do que você falou da outra vez, o tal do padrão, né? Que a gente estava falando da outra vez, do padrão, Sim. do mimetismo, acho que você falou. Isso, da mimetização. Isso. Isso. O que mais acontece, o que mais a gente já assistiu na vida enquanto pequenos, e o que mais acontece é a gente fazer o que a gente chama, Access Consciousness chama isso de mimetização biomimétrica, que é o quanto você se ajusta a um relacionamento para dar certo, entre aspas, e o quanto as pessoas também o fazem, se ajustam a você. Então é como se a gente estivesse entrando num carro, esse carro tem uma pessoa, tem a Lu lá dirigindo, e ela está me chamando para querer ter um relacionamento comigo. E eu entro Oi? E aí eu entro neste carro, e aí a gente começa a se apaixonar, só que a partir do momento que eu vou seguindo viagem com ela, ela vai falando, eu vou percebendo que o carro está ficando mais apertado, aí eu tenho que cortar um braço e jogar para fora. Aí eu tenho que cortar uma perna, tenho que jogar para fora. A gente vai se ajustando e se divorciando da gente mesmo, a gente se divorcia da gente em prol de um relacionamento baseado em projeção e expectativa, que a gente não vê vai se perdendo, né? A gente vai não se perdendo. A gente não quer enxergar, porque a gente já viu, o ser já viu, o corpo já percebeu isso no momento do cortejo. Já foi visto no momento do flerte, energeticamente, mas a gente não quer ver. E só vai potencializando isso com os julgamentos que eu tenho sobre a pessoa e a pessoa vai tendo sobre mim. Porque eu estou tendo que me ajustar a você. Por que você não se ajusta a mim? Porque eu estou fazendo isso por você. O programa de um relacionamento que cria essa distância, ele é baseado numa nota promissória. Olha, eu fiz uma isso. projeção, né? E uma nota projeção pura. Isso, e uma nota promissória no final que você cobra. E às vezes a pessoa fala, mas eu nem te pedi. Eu não pedi esse dinheiro para você? Mas eu não pedi. Não, e isso vai além, né? Não é só no relacionamento de casal. Mãe é doida para fazer isso. Sim. Mãe é doida para falar. Eu me matei para você poder estudar. Né? E a criança depois ela viu, o adolescente e fala assim, mas eu não te pedi. Né? E aí você engole aquilo querendo matar a criança depois. Né? Mas é uma realidade. Isso é uma projeção nossa, né? Como mãe, de querer dar o melhor para o filho, mas ele pode não querer isso para a vida dele. Ou ele pode pegar tudo isso depois e falar assim, ó, obrigado, mas estou indo para outro caminho. Ou que nem eu ouvi da minha. Ou que nem eu ouvi da minha. Vou falar da minha. Que ela, depois que ela se separou do meu pai, ela não teve mais ninguém para ficar comigo, para cuidar de mim. E agora como que você cuida de você e deixa ela para trás? Entendeu? E agora, filho? Agora, e agora? E agora, José? Você vai largar para casar com essa bruxa horrorosa? O programa de mãe, perdoe as mães que estão aqui, é um programa de aprisionamento energético. Sim. Muitas vezes é um programa de aprisionamento energético. E desvencilhar, às vezes, disso é muito empoderamento, muita expansão de consciência, viu? Muita prosperidade. Eu fiquei pensando nessa palavra. Há que ter muita consciência de quem você é, porque você se perde o tempo todo, porque hora corta o braço, hora corta a perna dentro desse carro que você falou. E você vai se perdendo. Como é que eu era mesmo? O que eu gostava mesmo? Gente, quando eu não estava bem, o que eu estava fazendo? Né? E a pessoa vai se perdendo, vai se perdendo, vai se perdendo. E depois, lá na frente, a gente vê um sintoma. Né? Exatamente. A gente vê um sintoma lá na frente. Exatamente. E a pessoa não e consegue o sintoma... onde começou isso. Isso. Onde é que começou isso? Nossa, eu estou deprimida, mas eu não sei de onde eu tirei isso. Eu estou doente fisicamente, eu não sei de onde eu tirei isso. E muitas vezes esses sintomas, eles podem nos apontar caminhos.
E eu fiquei pensando um pouco também, a gente falou da outra vez, nessa questão da confiança, de procurar seguir o fluxo, né? Eu tenho certeza que se isso está acontecendo comigo, eu posso fazer perguntas para mim que podem me ajudar a entrar de novo nesse Sim. caminho, a entrar de novo em direção a mim. Perfeito. A confiança é o primeiro mandamento que a gente falou, dos 10, do mandamento do relacionamento consciente. A confiança é o primeiro. Vulnerabilidade é um dos mais importantes, mas não a vulnerabilidade como a gente conhece, que é um sinônimo de fraqueza. É o de baixar as suas próprias barreiras para se permitir ouvir o outro e até honrar o outro. Menos controle, seria? Sim, no espaço de vulnerabilidade não há controle. Há um espaço de baixar as barreiras para vir tudo, para você se permitir ouvir tudo e ver o que é verdadeiro para você escolher. E é uma das coisas mais difíceis para um relacionamento, as duas baixarem ao mesmo tempo. Porque existe o que você mesma falou, Anne, falou muito bem, que nós, seres humanos, somos baseados muito em egoísmo, orgulho. Poder. Isso. Controle, né? Controle, Somos negação. controladores o tempo todo, né? Queremos controlar as situações. E é bem é possível, vocês acham, que isso seja aprendido? Então, vamos dizer assim, eu tenho essas dificuldades, eu percebo que estou perdendo membros dentro desse carro chamado relacionamento, né? Uhum. E como que eu retomo? Né? Porque, assim, para a psicologia é consciência, é um trabalho árduo de consciência. E para esse trabalho de mentoria, qual o caminho que vocês seguem? A primeira pergunta que a gente, né, empodera a pessoa para que se faça é realmente o que é importante para mim. Né? Porque se ela não tem os critérios, né, para ela poder avaliar, né, o que está acontecendo, porque às vezes ela não sabe nem o que é importante para ela numa relação. Ela não sabe o que realmente motiva ela. Ela se perdeu. Ela se perdeu, então ela tem que se perguntar. Ela começa a fazer perguntas para se empoderar, né? O porquê o que é verdadeiro para mim nisso tudo? Isso tudo que eu estou projetando como um relacionamento é meu ou é a projeção que meus pais fizeram para mim? Né? Como houve já a questão de, né, mimetizar o relacionamento dos pais e aí a vida profissional não anda muito bem, porque supõe-se que você tem que ter um marido provedor. Né? O que a gente sempre fala, né, Lu, é que o primeiro passo é a pessoa, a partir dessas perguntas, que algumas exigem até uma certa resposta para a pessoa se situar. Porque se a pessoa não consegue se situar onde ela está, ela não vai saber onde ela quer chegar, em primeiro lugar. Então, uma das primeiras coisas na mentoria é a pessoa se situar antes da gente ir para a parte energética, até ou para uma PNL, para uma programação neurolinguística, ou para uma ressignificação. O primeiro passo é ela se situar, fazendo algumas perguntas. Porque muitas vezes as pessoas estão querendo do outro o que nem elas têm nelas. Exatamente. E isso é impossível. Na maioria das vezes, projeções. Mas isso é incongruente, porque você não vai atrair um relacionamento com todo aquele wish list, aquela lista de desejo que você põe, se você não vibra isso. Como é que você quer do outro? Isso. E respondendo a sua pergunta, se isso é aprendido, eu sempre faço uma analogia com uma academia mesmo. Quando a pessoa quer marombar, quando ela quer ficar forte de um músculo específico, ela vai e faz exercícios para isso e esse músculo cresce. O energético é a mesma coisa. Há que se criar musculatura energética. E, infelizmente, a nossa musculatura energética ela é atrofiada pelas nossas crenças, julgamentos e pontos de vista que a gente pegou desde pequeno, sem saber. Então, ela é atrofiada. Ao longo da vida, né? Sim, e a nossa mente que está desempoderando a gente, o nosso ego que desempodera, ele é hipertrofiado. O trabalho é parecido, porque na psicologia a gente segue o mesmo caminho.
as pessoas perguntam, é possível fazer mudanças emocionais, mudanças de comportamento? Sim, claro que é. Porque você vai, vamos dizer assim, se deter em se estudar, em se modificar, em ver as coisas de uma outra forma. Quando eu tento fazer perguntas, quando eu tento amplificações, quando eu peço ajuda para alguém, olha, eu estou ficando bloqueada, estou ficando doente nesse relacionamento. Você pode me ajudar a enxergar isso de uma outra forma? Né? Então você está aberto a mudanças, você está aberto a um novo tipo de trabalho. É isso que a gente acredita. Quer dizer, é possível? Claro que é possível. Claro que é possível. Na verdade, como tudo, todo aprendizado é possível. Basta a pessoa escolher, de fato, né? Porque também a gente ouve, porque é sempre assim, sempre foi assim, a síndrome de Gabriela, né? Vai morrer assim. O que adianta eu ter consciência se o outro não tem? Primeira pergunta. Exatamente. Então, a pessoa precisa primeiro querer, né? Tem que haver a escolha aí, né? De mudar. Ai, Lu e Ana e todo mundo que está ouvindo a gente, se tiverem dúvidas, pode mandar, porque acho que deve estar acabando, não sei. Está faltando 12 minutos. A gente responde. Tem uma coisa que sustenta tudo isso que a gente está falando, que chama ganho secundário. Não adianta. Ela vai sustentar a crença, ela vai dar suporte para os pontos de vista fixos e para os julgamentos. Se você tiver ganho secundário e não abrir mão disso, não vai adiantar. Não vai adiantar. Porque você já está tendo o seu ganho secundário, você não precisa de outros ganhos. Né? Sim, exatamente. Vamos explicar isso melhor, né? Quer dizer, eu não tenho o relacionamento que eu quero, mas eu tenho ganhos secundários. O que são ganhos secundários? Eu tenho outros presentinhos também, né? Sim, a gente vê pessoas que chegam para nós que estão com um casamento falido, querendo se divorciar, mas tem a separação de bens, e aí vai perder, de repente, a empregada que tem todo dia em casa, que auxilia, vai perder o carro do ano sendo trocado todos os anos, né? E às vezes é melhor ficar assim e vamos levando. E vamos levando com o chumbo trocado, às vezes traindo. Então, a gente escuta muito isso, mas é papo para mais de metros. Sim, porque isso é um plano secundário, né? Eu não posso porque eu tenho filhos pequenos ainda, então como que eu vou fazer sozinha com filho pequeno? Não vou dar conta, enfim, querer manter aquele padrão que nós falamos na outra live, né? Um padrão que ele é surreal, porque o que é para mim não é para você, o que não é para o outro, e assim vai. Mas eu não quero abrir mão de coisas que estão confortáveis para mim. Eu não quero sair da minha zona de conforto para que haja mudança. Aquela piscininha de cocô quente. Tá quentinha, fede. Né? Não é? Não é quente, então eu fico lá. Não é? Bom, gente, agora vamos dizer assim, a gente está chegando aí nas nossas conclusões finais, né? Então a gente se propôs a falar um pouco sobre como trazer um pouco de prosperidade aos relacionamentos ou como ter um relacionamento próspero. Se a gente está falando que prosperidade é seguir o fluxo da abundância, com confiança, com fé e se entregar sabendo que se algo surgiu errado no meio do caminho, faz parte, porque eu estou no fluxo, eu tenho confiança que tudo isso está certo, faz parte. Então, como que a gente pode falar isso a respeito do relacionamento? Então, peguem papel e caneta. Que a gente vai falar de algumas coisas. Porque, a primeira coisa é faça o que é leve para você. Se um relacionamento está se tornando pesado, não é para você tornar ele leve. Primeiro, torne-se leve. Se você se tornar leve, ou seja, entre aspas, ir na sua verdade, vai ser bem fácil, vai ser mais fácil de ter uma relação próspera. Não se perca.
Se for baseado em mentira, é peso. É peso em cima de peso, e aí não tem prosperidade. Não tem como. Não tem como ter um relacionamento próximo. Então, faça a sua verdade. Esse é o primeiro... A sua parte, por você, né? Por É você. isso. Fazer a sua parte por você próprio. Ser a energia do convite para si mesmo. Ou ser um presente para você mesmo. Porque a maioria dos relacionamentos, as pessoas se doam para o outro. Elas se doam. Elas não são presentes. Elas se doam. É muito diferente você presentear e dar. O presentear você está fazendo por você. Não importa o que o outro pense. Então, seja essa energia de presente. Faça a sua verdade. O que mais? Eu acho que quando a gente está, né, realmente com a energia da gratidão, ela é uma energia de expansão, né? Então, qual é a pergunta que eu posso fazer dentro do meu relacionamento, né? Para que se expanda isso cada vez mais, né? Boa. O que existe no outro que eu posso ser grata hoje? Né? Porque a energia da gratidão é uma energia que expande muito. Então, às vezes, uma pequenina coisa que te chamou a atenção lá atrás nesse relacionamento pode ser essa força motriz que você para e olha e fala assim, uau, nossa, eu me apaixonei por isso. Né? O amor surgiu por conta disso. Hoje as coisas mudaram, a vida mudou, a economia mudou, tudo pode ter mudado, mas existia um pontinho ali do ser daquela pessoa que fez com que o meu ser olhasse. Né? Então, a gratidão pelo que o outro é e não pelo que o outro tem, pelo que o outro proporciona, né? É você olhar aquilo que o outro é como ser. E aí não tem como dar errado. Né? Porque se você consegue fazer isso com o outro e com você também, né? Porque às vezes a pessoa não tá nem, ela não tem um relacionamento bom com ela mesma, né? E como a gente falou, ela não é grata por si própria, né? Ela não é grata por si pelos própria. seus atributos. Ela nem ela acorda e começa a se julgar. Ai, olha, hoje tem uma ruga aqui, olha, hoje nasceu espinha aqui. Ela não consegue ser grata nem por ela, não consegue ser grata pela saúde, pela vida que ela tem, né? Pela oportunidade de estar aqui vivo em desenvolvimento. Eu faço uma pergunta sempre se a pessoa, se ela escolheria ela mesma, se ela ficaria com ela mesma, se ela se aguenta. E a maioria das pessoas dizem, olha, tem algumas coisas que eu não aguentaria. Então, que tal a gente começar a enumerar algumas dessas coisas e fazer perguntas para que a gente gerar uma mudança nisso? Se requer para que isso mude. A próprio como pode melhorar. Sim. Não é? Porque não adianta, se eu não consigo me relacionar comigo mesmo, como é que eu posso exigir do outro? O outro vai fazer alguma mágica, né? Exatamente. Uma das coisas principais que eu poderia dizer, que a gente já falou na segunda-feira, e eu falaria de novo, é parar de se julgar. Se a pessoa para de se julgar, é uma boa chance dela começar a se situar para falar assim, olha, eu sou grato porque eu já fui até agora me julgando, eu já sei como funciona essa caixinha, mas eu demando para o universo, eu demando para Deus, não importa. Eu demando uma mudança a partir de agora. Eu já sei e sou grata por quem eu já vivi. Por todas as pessoas que eu já convivi. Por quem eu sou. Mas agora eu quero algo diferente. E se abra. Quero uma outra realidade. E isso é estar na vulnerabilidade, como eu falei. É você baixar todas as suas barreiras para vir o que vier. Porque você já sabe, dentro do controle, o que já era. Agora se permita algo diferente. Exato. Sim. Não vir armado, baixar a guarda, não se esconder, ser você. Sim. Bom, considerações finais, sabendo que temos 3 minutos. Gente, a principal ferramenta que nós temos num relacionamento, que nós como humanos temos, é a comunicação verbal. Existe a comunicação não verbal que diz muita coisa também. Mas se você não fala, né? Se a sua mensagem não chega para o outro por medo,
por qualquer motivo que você fique, ai, o que vão julgar de mim, sempre vai ter ruído. E quando tem o ruído, a coisa não funciona bem. Então as pessoas precisam começar a se expressar melhor. Às vezes você passa uma vida inteira sem saber o que realmente o outro esperava de um relacionamento, sem saber o que ele gosta ou deixa de gostar. Você supõe que a mãe dele falou que ele gosta de lasanha, então, o prato preferido dele é lasanha, e aí você soca a lasanha no boy, né? Então, é a comunicação. O maior problema que a gente vê em relacionamentos, sejam eles de casal e de subordinados, de filhos, é a falta de comunicação. E além da comunicação falada e a comunicação não verbal, dentro dessa comunicação não verbal existe uma comunicação primária, que é a comunicação energética. Antes de você falar, a sua energia já foi. Antes do seu corpo abrir a porta, antes da lua abrir a porta, a aura dela, o corpo energético dela, o ser dela já chegou. E essa comunicação, ela deveria se aproximar ao máximo da comunicação verbal. Ser congruente. Porque às vezes portanto, a pessoa... amorosa, né? Às vezes acontece muito da pessoa estar falando uma coisa, mas o letreiro energético aqui da cabeça dela é outro. Completamente diferente. Então é uma comunicação baseada no que eu falei na primeira vez, na primeira dica, baseado na verdade. Se você está na verdade, a verdade é uma lei implacável do universo. A lei da verdade a gente chama aqui, às vezes quando vai fazer um processo verbal, ou uma facilitação com uma pessoa, ou com um casal, a gente chama a lei da verdade e a gente sabe quando o casal está falando a verdade ou não sabe, energeticamente falando. Sim. E a gente ensina as pessoas a fazerem isso. Oi? Adorei conversar com vocês. Também. Gratidão, nós também. Gratidão mesmo. Daria acho que a gente conseguiu, né? Acho que a gente conseguiu colocar um pouco para as pessoas dessas perguntas, para que elas olhem diferente para o relacionamento. Eu sou muito grata pela oportunidade que a gente teve de, por 2 vezes, conseguir falar um pouquinho a respeito de abundância, de relacionamento, de prosperidade, porque a gente quer um mundo melhor e esse mundo melhor começa em nós próprios, né? Sim, exatamente. Meu mundo muda quando eu mudo, não é assim? Olha a Lívia aí, quero mais live. Sim. Vai ter mais live, calma, que vai ter mais live. Gente, muito obrigado. Queria que tivesse mais tempo, tá bom? Gratidão. Muita gratidão por todos vocês que ficaram com a gente durante essa 1 hora. E a gente espera ter colaborado com todos vocês. Muito obrigada, viu? Espero ter sido muita contribuição mesmo. Beijos. Obrigada, viu? Beijão.